Então, dando início à leitura da grande síntese do capítulo 41, ou são na metade do capítulo 41. Então vos falo num tom de paixão para as almas prontas e atentas, em tom de sabedoria para quem é mais para quem é mais apto a responder às vibrações intelectivas. A todos falo, porque quero sacudir e unir todos em uma fé mais alta, numa verdade mais profunda. Aqui, dirigindo minha mente, convoco todos à colheita, químicos e filósofos, teólogos e médicos, astrônomos e matemáticos, juristas e sociólogos, economistas e pensadores, os sábios em todos os campos do cognoscível humano. A cada um falo sua própria linguagem. Convoco a colheita as mentes mais elevadas, que dirigem o pensamento humano para compreenderem esta síntese e saberem finalmente alcançar com ela um pensamento unitário que resolva tudo e o dirá à mente e ao coração para os supremos fins da vida. Essa pausa é para dizer-vos que no fundo desse árido tratado científico arde uma paixão imensa de bem. A paixão é a centelha que anima toda essa ciência que vos exponho. Quem não sentir essa centelha, que se comunica diretamente de alma para alma, e lançar esse escrito um olhar simplesmente curioso ou hábito de aprender somente, não ficará nutrido. Então, você vê que, ou seja, se você não perceber a grandiosidade que tem nesses escritos da sua voz, né, você só está lendo, mas não está servindo para nada, né? Né? Mas é por isso que isso que foi colocado aqui no início, né, que o Jair falou, né, de fazer essa leitura em conjunto, né, e a gente vai trocando percepções aqui do que a gente entende desses escritos, né? Acho que faz com que a gente entenda melhor, né? Eu acho que Paulo Freire, ele escreveu Sem tesão não há solução. E aqui ele fala da paixão, né? Se você não tiver uma paixão, que é aquela mola propulsora de buscar um conhecimento e com um objetivo maior, não é só por saber, por que você quer esse conhecimento? Qual é o seu objetivo maior? Por que você está buscando isso? Né? Qual o fim? Qual o sentido? Qual o sentido dessa vida, da busca desse conhecimento? É por isso que ele fala, essa pausa é para dizer-vos que no fundo deste árduo tratado científico arde uma paixão imensa de bem. Esta paixão é a centelha que anima toda a ciência que vos expõe, de fazer o bem. Olha que magnânimo. Mas às vezes eu acho que aquela ânsia da gente ter contato com alguma coisa deixa algo de fora. Acho que está mais na reflexão, né? Acho que que a gente tem que refletir sobre o que a gente faz, sobre o que a gente lê, né? Pelo menos isso já aconteceu comigo, né? Deve ter acontecido com alguns de vocês. Tu pega um livro ávido de ler aquilo, doido para conhecer e lê vorazmente, lê lê dois, lê vários livros, mas depois não fica absolutamente nada. Mal você se lembra da história que leu. Então, acho que a paixão move a gente para começar, mas se a gente não prestar atenção, não refletir realmente, profundamente sobre aquilo que a gente está tendo contato, simplesmente passa pela gente. Sim, Silvio, mas voltando um pouquinho lá atrás. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Precisa levantar aí, não, Ismael? Tá bom. Vou voltar lá atrás. Alma, centelha divina, que nenhuma de vossas loucuras jamais poderá destruir, e está sempre pronta a ressurgir, cada vez mais bela de cada dor. Aí ele escreve, potência que jamais se cansa de ser e de criar, só tu verdadeiramente vives. Nenhuma conquista de pensamento, nenhuma afirmação humana poderá jamais extinguir sua sede de infinito. Sim.
busca é a busca do sentido maior, né? Todos nós temos que ter. E esse sentido maior é o bem. O exercer o bem, o servir. Jesus, na última ceia, põe a toalha no braço, né? Eu venho para servir e não para ser servido. Então, a busca do conhecimento, é para melhor servir. Para que a nossa alma, que o nosso caminho espiritual seja bem trilhado, com amor, com distinção, com respeito, né? Respeito a essa coxa de retalho que nós somos, respeito a essa mãe natureza que a gente falou ontem, exercendo o bem. Então, o Pedro Baldo, para mim, ele põe o conhecimento, que é necessário a busca do conhecimento, tirar o véu da ignorância, com o objetivo maior do bem servir. Essa é a minha visão, né, gente? Fala aí, Ismael. O Djaí está querendo falar também. Eu não queria ser redundante, tá? Mas nossa função aqui, nós somos isso. Todo dia nós acordamos de manhã, estamos nessa busca do nosso eu interior, nossa busca da verdade. E aquilo que o Ismael sempre fala sobre Francisco de Assis é a mensagem que o Manuel passou para ele. Disciplina, disciplina e disciplina. E todo dia nós estamos aqui em busca dessa verdade, porque nós temos o conhecimento que nós somos imperfeitos, e aí envolve tudo isso que está falando aí, entendeu? Por isso que é fantástico. Obrigado por esses momentos. Um ponto no texto também que eu queria colocar, que ele fala, quando ele fala aqui, né, e o diga à mente e ao coração para os supremos fins da vida. Eu fico pensando, agora nesse momento da humanidade, que ela está cada vez mais adentrando no mundo espiritual, aqui nesse plano físico, a ciência, já que está aqui na grande síntese, eu vou falar da ciência, mas é todos os ramos do conhecimento humano, está cada vez mais se adentrando no aspecto espiritual. Eu fico imaginando quando adentrar, realmente se perceber que a vida, ela continua após a morte, se for realmente uma demonstração científica, começar a abrir os canais de comunicação interdimensionais, começar a se perceber as leis, além dessas leis do plano físico e energético, começa a ter leis em planos mais sutis, né, de energias mais elaboradas. Como vai modificar completamente a humanidade? Em que sentido? Quando se perceber que a lei, ela está ligada com a evolução, né? Nosso caminho é evoluir, é progredir. Há um fim, há um ideal para a humanidade, que é cada vez conhecer mais, e conhecer mais do ponto de vista espiritual. Então isso muda completamente, porque as formas de organização da educação, da sociedade, dos países, muda completamente agora com um novo fim, que o fim não é mais a sobrevivência, é o crescimento espiritual. A sobrevivência é uma coisa que já ficou no passado. A humanidade vai estar tão harmonizada como um organismo que o fim vai ser esse crescimento espiritual, sabe? Então imagina a potência da humanidade, de trocas, de comunicação, quando ela se voltar para esse aspecto. E aí eu vejo a grande síntese, a sua voz, quando ela fala essa paixão, né, e ela fala aqui que resolva tudo, não é que de uma hora para outra resolveu tudo, ela coloca um objetivo maior, e a humanidade se une nesse objetivo. É mais ou menos o seguinte, quando a gente vê em um país, quando tem um jogo de futebol, né, tá tendo um campeonato brasileiro, aí é lá o atleticano fazendo gozações com flamenguista, o Paulo Brito, ele tá rindo desse meu comentário. O Fluminense com o outro. E aí, quando tem um jogo do Brasil, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto ali, abraçado e torcendo pelo Brasil. E vai acontecer isso quando a humanidade ela tiver aquele ideal da evolução espiritual,
Então, toda a humanidade se une para esse fim, sabe? Então, eu vejo a sua voz, esse anseio dela, esse anseio do espiritual. A humanidade fala assim, olha, vamos para cima, focando no espiritual, em Deus, e reformular tudo. Eu vejo bastante esse aspecto, sabe? E me toca muito quando ela fala essas palavras. E isso aí cai diretamente, tudo isso que você estava falando, no que a gente conversou ontem, que foi lembrado hoje de novo. Isso a gente vai alcançar através do quê? Disciplina, 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 lembra? Com certeza, disciplina, tudo, né? Eu já trouxe, se colocar de novo, é realmente disciplina. Não sei se fui vocês estão me ouvindo? Sim, Paulo Brito. Olá. Estou perdendo o contato. Não, mas nós estamos te ouvindo bem. Está ouvindo e vendo perfeitamente. O som está saindo para mim truncado. Aí eu não sei se é a minha internet ou é de todo mundo. Deve ser a minha. Não. Tá bem. Para mim, pelo menos, está a visão e audição normal. Para mim também, Paulo Brito. Mas a gente está te escutando bem, viu? Quiser ler aí, a gente está te escutando bem. Tá, eu vou ler aqui. Vê se vocês me escutam, tá? Aí você me dá um feedback. Eu estou com dificuldade para ouvir vocês. A pena que escreve e segue o meu pensamento gostaria de precipitar-se para as conclusões, mas o caminho tem de ser percorrido todo. O edifício é vasto e o trabalho tem de ser executado por inteiro, para que a construção seja sólida e possa resistir aos golpes do tempo e dos céticos. Flora, você quer falar? Tem como aumentar um pouquinho o som? Não estou ouvindo o Paulo Brito. Flora, eu acho... Veja aí se é a sua, porque, pelo menos para mim, a voz dele está vindo bem clara. Não sei se é... Também? Para mim também. Para mim também, Florinha. Eu acho que pode ser a minha, então, porque... Vídeo e áudio estão perfeitos. Então... Eu vou continuar aqui, então. Nesta pausa, que eu vos concedo, deixo a alegria das antecipações, o pressentimento das conclusões e o repouso da visão em conjunto. O próprio tratado assim se valoriza, ilumina-se com uma luz mais alta que a pura erudição ou os fins utilitários. Ilumina-se com um significado que muitas vezes a ciência não possui. Só com essa nobreza de objetivos e com essa pureza de intenções se tem o direito de olhar de frente o... Eu não vejo aqui. Parou geral? Não, ele travou ali. Você está me ouvindo? Agora sim, Paulo Brito. Estamos te ouvindo. A imagem está travada, mas estamos te Só com ouvindo. essa nobreza de objetivos e com essa pureza de intenções, se tem o direito de olhar de frente os maiores mistérios do ser e de enfrentar os problemas que dizem respeito à vida e à morte. Nossa, que profundo. Então, esse capítulo foi o interregno, né? Foi assim, como se diz assim, um respiro. Agora é nossa meta, a nova lei, né? Ele deve entrar, então, em outros aspectos, né? Tipo de evolução, base desse tratado, despertar-nos-á para a visão de uma nova lei, imensamente mais elevada
que a lei que nos dirige e da luta pela vida e da vitória do mais forte. Diante dessa lei da força, contraponho a mais alta lei da justiça, presente na estrada da evolução, que ressoa em minhas palavras, em cada fenômeno e em cada criatura do universo. Esta nova lei é o degrau sucessivo àquele que vos encontrais e vos espera com iminente superação daquela animalidade, onde deveis destacar-vos para sempre. A nova civilização do terceiro milênio está iminente e urge lançar-lhes os fundamentos conceituais. Aqui ele está fazendo uma chamada, né? Vamos ver o que ele vai falar. Né? Como vedes, minha meta é bem mais alta que o mero conhecimento ou a solução de problemas com intuito intelectual, e muito menos utilitário. Esta minha palavra não é mera afirmação cultural, é apenas um meio. Não veio para latear sabedoria, mas para lançar um movimento mundial de renovação substancial de todos os princípios que hoje regem vossa vida e vossa psicologia. Então, o tratado que ele põe na grande síntese não é com objetivo só teórico, né? É de modificar corações, modificar mentes nessa busca ativa, né? Não uma busca passiva de só querer aprender, né? Se a gente não modificar o jeito de ser, terá sido em vão toda essa leitura, né? Terá sido em vão todo esse estudo. É isso que ele nos chama aqui, ó. É quase com um puxão de orelha. Não adianta a gente estar estudando se a gente não se modificar, tem que... Né? Mas como é difícil, né? Novamente vem à minha mente a palavra metanoia. A metanoia é mudança profunda de pensamento. É mudança profunda de sentimento. Então, ele fala aqui, para lançar um movimento mundial de renovação substancial de todos os princípios. Ou seja, está tudo errado, né? Se a gente não mudar o porquê, o princípio, não é mais subsistência. Se a gente tem essa dimensão espiritual maior, que o Maior falou agora há pouco, a gente não vai mudar. A gente não vai sair. A gente vai estudar e vai continuar com os mesmos. A gente só vai desculpa a ignorância que eu vou falar aqui agora, mas a gente só vai fundamentar a nossa ignorância. Porque a gente sempre acha que sabe alguma coisa e está buscando sempre fundamentar o que a gente acha que a gente sabe. E que nada sabe. Só aqui mesmo para falar isso, né? É isso mesmo. E eu queria Como dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. Que nada sei. E um ponto também que eu queria colocar da sua voz, quando ela fala, né? Eu já gostaria de colocar as conclusões. Eu queria colocar aqui que, pelo menos ao meu ver, a sua voz, ela traz essa informação, esse grande trabalho, que não é a grande síntese, foi a missão do Balde, de trazer o manancial que ele trouxe, porque a grande síntese foi um livro psicografado, foi sua voz que colocou essas bases, foi em grandes mensagens como uma preparação e veio a grande síntese. E aí depois veio 22 livros do Balde, aonde foi o Balde mesmo que escreveu, a gente percebe a diferença da maneira como é escrita, com o Balde em estados alterados, junto com sua voz, conduzindo e auxiliando ele, mas era o Balde já escrevendo. E ele vai meio que se aprofundar nessas bases, né, porque ele coloca aqui, tem uma parte que ele coloca aqui, o que eu acho bonito, que é a nova civilização do terceiro milênio está iminente e urge lançar-lhe os fundamentos conceituais. Quando a gente vai ler a obra do Balde, cada livro ele vai se aprofundar em determinado aspecto, então vai ter um ponto que é sobre aspectos do trabalho, da relação
com a natureza, tem outros aspectos em aspectos psicológicos, outras questões ele se aprofunda mais ainda na parte da ciência. Tem um outro que a grande síntese não vai trabalhar, que são as duas bases da obra do Pietro Baldi, que é o sistema. Esses são os dois pilares, são os livros que fundamentam toda a obra. Os outros livros é só aprofundando nessas duas bases, onde ele reformula toda a teologia. Então, realmente, pode-se considerar como fundamentos conceituais de uma nova civilização. Claro que é um ponto de vista, tem outras, né, nós estamos no começo dessa construção da nova civilização do terceiro milênio, e vão vir assuntos, e estão vindo assuntos muito melhores, sínteses muito melhores, mas o Baldwin, ele propõe uma base, guiado por sua voz, de fundamentos conceituais para esse erigir da nova civilização do terceiro milênio. Né? Então, eu queria colocar aqui, até para quem depois for escutar, a grandiosidade da obra dele, da obra do Baldwin, dos mais variados assuntos, como ele conseguiu ir colocando essa base espiritual de uma nova forma de organização de sociedade, sabe? Então, isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E tem uma coisa aqui que eu percebo, né, nessa leitura, né, que talvez, né, fique mais claro, né, e mais simples para vocês que são educadores. Ele só não coloca, ele não simplesmente coloca os conceitos dele e quer que a gente aceite. Ele procura levar, através desses conceitos que ele apresenta, ele tenta levar a gente a uma reflexão para que a gente conclua o que ele está querendo dizer. Ele não simplesmente lança uma ideia, essa ideia aí veio lá de cima, segue aí que você vai estar na boa. Ele lança a ideia e faz todo um caminho para que a gente reflita em cima do que ele está dizendo e chegue a uma conclusão que pode até ser diferente da que ele apresenta, mas que a gente conclua, ele nos leva a concluir isso, não que simplesmente a gente aceita. Acho que esse é o grande lance da grande síntese. Não é aceitar, é nos mover, nos tocar para que a gente se mexa, se incomode e passe a refletir sobre tudo que ele está dizendo e chegue à nossa conclusão. Verdade, Silvio, verdade. Então vamos. Não mais guerra, mais paz. Não mais antagonismo e egoísmos, individuais e coletivos, destruidores de trabalho e de energia, mas colaboração. Não mais ódio, mas amor. Cumpra cada um o seu dever e a necessidade de luta cairá por si. Só a retidão produz equilíbrio estável nas construções humanas, ao passo que a mentira representa um fundamental desequilíbrio, irremediável vício de origem que destrói tudo. A justiça suprimirá o gigantesco esforço da luta que sobre vós pesa como uma condenação. O amor, que só existe no mundo em oásis fechado, isolado no deserto do egoísmo, precisa sair do âmbito fechado desses círculos e invadir todas as formas de manifestação humana. Muitas vezes, exatamente onde o homem trabalha, falta esse cimento que une essa potência de coesão que amortece os choques e ajuda o esforço, impedindo que tanto trabalho se perca em agressividades demolidoras. Nenhum homem superiormente consciente, os fins da seleção do melhor podem ser conseguidos, de preferência, aos caminhos da luta desapiedada, pelos caminhos da compreensão. Existe uma nova viralidade mais poderosa para o homem, a que supera a fraqueza da mentira, a maldade do egoísmo, a baixeza da luta agressiva. É o movimento da não violência, da vivência da paz de forma ativa, né? E principalmente da colaboração, né?
A gente vive num mundo muito competitivo, em que exacerba, dá valor à competição, desde a educação, desde a criança, desde pequena, né? Participa de atividades que um tem que vencer em contraposição a outros que perdem, né? O tempo todo, assim. E esquece das atividades colaborativas em que todos saem ganhando, né? E isso que é talvez essa cultura da colaboração, a gente tem que fomentar mais em todas as nossas atividades, seja elas quais forem, né? É a gente fomentar a colaboração e não a competição. Não quem é o melhor. Quem é o melhor da sala de aula, quem é o melhor empregado da empresa, quem é o melhor né, corredor, ou seja, todo mundo quer praticar esporte, não, mas tem que ter um que é melhor, né? Esse fomento, então, da competição em contraposição à colaboração, sabe? A cooperação. E o ponto que ele chama a atenção aqui, que é a questão da mentira, né? Da falsidade, né? Então, da gente não ser verdadeiro com a gente mesmo, né? O Djaí que é... Sim. Tem uma frase aqui que eu achei espetacular. Tudo da nossa geração nós vamos entender muito bem. Existe uma nova viralidade mais poderosa para o homem. A nossa viralidade, a nossa infância, como nós fomos criados para ser viril, é totalmente diferente para esse novo milênio. E nós estamos aqui, e nós somos umas pessoas que nós somos, como a gente já comentou isso, nós diferenciamos dessa viralidade que impuseram na gente. Nós podemos até adotar certos períodos na infância, na adolescência, para se adaptar ao meio, entendeu? Mas dentro da gente já não tinha essa viralidade, entendeu? É só isso. Precisamos passar pela metanoia. É isso aí, passar pela metanoia. Ok. Acho que deu tempo, né, Ismael? Já fechou.